E aí galera, tudo bem com você? Estamos aqui para contar para vocês como foi o passeio no Harry Potter Warner Studios em Londres. Ao andar pelas ruas de Londres, a gente vê muita propaganda desse passeio nos ônibus, outdoor. Então a gente resolveu pesquisar um pouco para poder fazer e conferir o que era toda aquela propaganda que eles estavam fazendo. Além disso, eu sou um grande fã de Harry Potter e queria imergir um pouco mais nessa magia. Um dia depois do serviço, cheguei em casa e a Dani me disse que tinha uma surpresa e me mostrou os ingressos que ela tinha comprado para podermos ir lá conferir isso. Desde que a gente chegou aqui em Londres, a gente estava muito nessa expectativa de conhecer os estúdios do Harry Potter. Mas a gente acabou adiando, porque resolvemos fazer outros passeios, ir para outros lugares, enfim. E também não era um preço muito barato. Então a gente acabou adiando, começamos a trabalhar e passou. Quando foi em dezembro, janeiro, minha mãe veio pra cá e eu fui programar novos passeios. E eu não podia deixar de incluir o passeio do Harry Potter dessa vez. Os ingressos pro passeio do Harry Potter, eles custam 45 libras por pessoa. Então é um preço um pouco salgado. Quando você faz a compra, você precisa agendar um horário, porque eles têm uns schedules de 30 minutos ou 15, que eu não me lembro bem. Mas não tem um horário que você termina, é só um horário para você começar a fazer a visita, tá? Ele fica em outra cidade, ele fica em Livingston, que dá 1 hora de Londres mais ou menos. Eu fui ver sobre o ônibus, porque por acaso ele passa aqui na frente de casa. E pra vocês verem que eu não tô mentindo, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem que eu tirei da janela, porque esse ônibus passa o dia inteiro aqui na frente de casa, pra ajudar a nossa vontade de querer ir. Eu vou colocar a foto pra vocês. Quando eu fui ver o preço, não compensava ir com ônibus. Ele leva do centro de Londres direto pro estúdio. Mas não compensava, porque ele custava 94 libras. O passeio junto com o ônibus. Então dá uma diferença aí de 49 libras. E aí se você colocar 24,50 para ir e 24,50 para volta. Só que quando você vai de transporte público, compensa muito mais. Porque você vai gastar muito menos, né? De metrô e trem é muito menos. Então nós somos de metrô, de lá nós fomos de trem. Chegando na estação, tem um ônibus que eles pegam você na estação e levam direto pro estúdio, em Livingston. Sim. Esse ônibus lá na estação custa em cerca de 5 libras mais ou menos assim. Então compensa muito. E essa é uma dica que eu quero deixar pra vocês. Sempre que vocês estiverem em Londres, forem fazer passeios, não compensa fechar tour com ônibus ou alugar carro, nem nada desse tipo. O transporte público aqui, ele é muito bom. Então, você compensa muito mais. Quando ele tem alguns atrasos, é muito pouco, 5, 10 minutos. Quando tem algo muito maior, tanto de atraso quanto disrupção de linha e tudo mais, eles dão várias alternativas para você chegar ao local. Então você pode ficar tranquilo que esse não vai ser um problema. E aí a gente já tem uma ideia que vale a pena ir pelo transporte público, tá? Bom, enfim, voltamos no Harry Potter. Chegando no destino, eu marquei o horário cedo. Eu acho que ele começava a partir das 10 horas. Eu marquei, se eu não me engano, às 10h30 da manhã. Um dos primeiros agendamentos pra gente chegar cedo lá.
quando a gente chega lá, você até pega uma fila, eles te revistam para você conseguir entrar. Sim. E como a Dani marcou muito cedo, bem cedo, um dos primeiros horários, ele não tava cheio. Não tava cheio, então tava muito rápido. Ele não tava cheio. Então, é muito bom, porque ele deu pra gente conseguir tirar foto, explorar o lugar, sem ter aquela monte de coisa. E lembrando, o horário é só pra entrada. Você não precisa, não tem um horário limite pra você sair de lá. Você pode passar o dia inteiro lá. Sim, sim. Entendeu? Então, vale muito a pena você sempre marcar cedinho. Porque a gente viu que lá pelas 2 horas da tarde começou a encher muito, inclusive excursão de escola. E tava muito difícil já de tirar as fotos e conseguir melhor ver as coisas com tranquilidade. Então vale a pena você ir bem cedo lá. Quando você chega na Warner Studios, tem um saguão de entrada, tem um balcão que você pode alugar um audioguia, que ele é disponível em várias línguas, que narra todos os lugares da exposição, guiado por números, onde explica várias curiosidades. Tem entrevista com atores, entrevista com produção. É verdade, tinha esquecido disso. Tem essas entrevistas, ele custa em torno de 7 libras e ele fica no hallzinho de entrada, então vale muito a pena. Não pode deixar de pegar esse audioguia. Isso, é muito importante ele. Depois que você passa desse saguão, você entra num hall. Nesse hall, você já se depara com o dragão pendurado no teto. Enorme, maravilhoso. Quando você chega, você entra embaixo desse dragão. Então ele já assusta um pouco. E esse dragão que ele está pendurado lá foi usado para encenar diversos filmes do Harry Potter. Os dragões são muito citados em todos os livros da saga, porém eles aparecem efetivamente somente em alguns filmes. Esse dragão, por exemplo, a gente consegue conferir ele com maior detalhe, uma maior riqueza de detalhes e efeitos na aparição que ele fez no filme Harry Potter e o Cálice de Fogo, onde ele aparece no torneio Tribruxo. Eu gostei do sotaque, o sotaque Harry Potter. Pra quem não sabe, os ingleses, eles falam não com costumam esse falar sotaque. com R e usam o que eles chamam de schwa sound no fim. Então, ao invés de... Seria muito Harry Potter, Brasil e Estados Unidos, e aqui eles usam muito Harry Potter. E quando ele falou Harry, olha... tá que tá, né? Esse dragão, ele vai aparecer mais pra frente no tour, e a gente vai mostrar pra vocês o que ele aprontou por lá, tá? Ainda nesse hall tem uma cafeteria, alguns mega banners, além de alguns figurinos já expostos logo ali. Logo depois no começo, a gente começa a perceber que o tour ele vai superar muito nossas expectativas, mas a princípio é uma mistura de 2 sentimentos, né, que a gente vê. A entrada é algo muito grandioso, é algo que você entra, tem uma portinha, só que aí você entra numa portinha onde começa o tour e vai seguindo uma fila, e nessa fila aparecem umas fotos dos personagens na parede do tamanho real da pessoa. Como essa daqui, ó, que eu vou deixar pra vocês a foto. Um cenário como esse. Porque é o quartinho embaixo da escada, onde o Harry começa em seu primeiro filme, lá no Harry Potter e a Pedra Filosofal. É um cenário muito da hora, se vocês viram nas fotos, né? E isso, então, ele gera um sentimento um pouco angustiante, porque você não enxerga o final da fila. E aí, porque ela vai fazendo várias curvas. E a gente fica o tempo inteiro se perguntando, meu Deus, será que o tour inteiro vai ser assim? Não é possível. Falar pra ele, não, a gente pagou 45 libras, não é possível que vai ser isso. Com a foto deles e com textos, frases do filme na parede. Meu Deus, não é possível que vai ser isso. Nisso a gente tava muito angustiado. E a minha mãe, que tava com o audioguia, ficou procurando desesperadamente onde que tava,
que ela não conseguia achar que ponto que começava, e enfim, e a gente não tava vendo, não tava conseguindo entender nada do que estava acontecendo. Enfim, é uma mistura de sentimento que, se você pretende visitar os estúdios da Warner, não se assuste, porque eu garanto que você não vai se decepcionar. Isso é verdade. Aqui nessa foto, terminava a fila e a gente não tinha noção do que nos esperava depois dessa curva. E aí que entramos numa sala, como se fosse um mini teatro. Uma pessoa descreveu o estúdio, explicou como funcionava o tour. E depois disso, as luzes se apagaram. Assistimos uma breve apresentação muito imersiva, que no final a gente não sabia o que era filme, o que era de verdade. Porque simplesmente a tela subiu e atrás da tela apareceu uma porta. Uma porta imensa, maravilhosa. E a gente já ficou na dúvida se aquilo era parte do filme ou se a porta era real, né? Sim. E uma observação. Nessa hora minha mãe ainda tava na luta com o audioguia. Porque ela, meu Deus, cadê a tradução do homem? Meu Deus, e agora? Não tô achando. E já ouvindo coisas do tour lá da frente, toda perdida no rolê. Ela perdeu toda essa parte desse mini teatro na luta com o audioguia. Mas até aí não tem nada do audioguia. O audioguia ali, ele até esse momento, ele não tem nada mesmo. Como o audioguia ele vai seguindo as apresentações, o tour em si, ali ainda não era considerado parte do tour. O tour vai começar assim, a partir desse filme, desse pequeno teatro que a gente viu lá. Como a gente não sabia, a gente ficou perdido mesmo. Finalmente essas portas se abriram. Aí que a gente levantou e a gente começou o tour. Quando a gente entra por essa porta que se abriu, que a gente não sabia se era parte da projeção do teatro ou o que acontecia, a gente entrou já na primeira sala, que era o salão comunal, que é uma parte muito importante da saga, e ela aparece em todos os filmes. A gente vê aqui no estúdio que ele não é tão grande, mas a riqueza de detalhes que ele tem, a gente consegue notar. É muita escultura, é muito entalho, e ainda mais com os efeitos gráficos que a produção coloca para fazer o filme, fica imenso. O teto ele muda, tudo. E caminhando por ele, a gente vê toda essa decoração. E se vocês repararem, é uma decoração de inverno, porque a gente descobriu que os estúdios Warner aqui, eles mudam a decoração de acordo com a estação do ano. Como a gente foi em janeiro, a decoração era de inverno, mas eles têm uma decoração para cada estação do ano. Lá no final do salão comunal, tem alguns trajes que foram usados pelos próprios atores e as posições que eles se sentavam nas mesas. O Dumbledore, o Snape, por exemplo. Quando a gente sai desse salão, a gente entra numa outra parte com vários figurinos. Alguns deles mostrando o antes e o depois, como esse do Harry. Quando a gente diz antes e depois, a gente quer dizer o seguinte. Por exemplo, nessa foto, os figurinos usados, depois a gente consegue ver o figurino sendo usado depois de alguma luta, por isso que ele está sujo, cheio de buracos, rasgado. E continuando esse passeio, logo do lado esquerdo tem uma enorme escada, e ela foi usada para gravar as cenas das escadas de Hogwarts, as escadas que se mexiam, que no primeiro filme colocou o Harry, Hermione e o Ron no andar proibido da escola. Nessa foto, a gente tem a pia que aparece no filme, onde o Harry tem que descobrir uma pista no torneio Tribruxo. E a Murta que geme, outra personagem do filme, dá uma dica para que ele resolva essa pista. Ao lado dessa pista, tem o quarto masculino. Dessa pista não, dessa pia. Não, ela deu a pista para ele poder descobrir o que ele tinha que fazer. Mas você falou, ao lado dessa pista tem um quarto, eu acho que é do lado dessa pia. Ao lado dessa pia, é verdade. A pista foi descoberta no filme. Isso. Vocês podem conferir no filme.
Mas Do do lado da lado pia, dessa tá, pia tem o quarto masculino onde foram gravadas as cenas que se passavam no quarto Gryffindória. Como as camas eram muito pequenas, ali foi filmado onde as crianças dormiam e toda a cena delas como crianças, não como os adultos. Nessa foto, temos os figurinos de Hermione, Harry e Ron usaram no último filme da saga, o Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. No filme Harry Potter e a Ordem da Fênix, as imagens para acesso ao lugar onde Dumbledore ficava na escola era retratado como uma fênix que girava e abria uma escada embaixo dela, e que foi filmada aqui, ó. Por falar no lugar que Dumbledore ficava na escola, lá no estúdio tem a sala dele com uma riqueza impressionante de detalhes. Perto dessa sala tem uma parede cheia de quadros. Esses quadros, quando eles aparecem nas filmagens de todos os filmes, e principalmente nas paredes de Hogwarts, eles retratam alguns bruxos e se mexiam nos filmes, por causa da magia que eles possuíam. Uma curiosidade é que eles precisavam de um grande número de diferentes pessoas para não se repetir os quadros. Então eles pintavam as pessoas que trabalhavam nos bastidores da produção para poder colocar, fazendo parte dessa parede imensa de quadros. Continuando o tour, a gente chega numa parte onde eram dadas as aulas de poções. Olhando mais de perto, nessa parte tem o figurino usado pelo professor Snape e todas, quando eu falo todas, é literalmente todas as garrafas possuem etiquetas. E nenhuma delas se repete em nenhuma garrafa. Inclusive a gente não conseguiu gravar. Esse caldeirão, ele mexia, a varinha dentro do caldeirão, ela se mexia. Um dos efeitos, na foto você vai ver o caldeirão. Só que ela ficava mexendo, como se estivesse mexendo o caldeirão mesmo. A gente acha que ali existe magia ali dentro. É muito surreal. Do lado dessa sala de poções, a gente tem a estrutura que montaram para fazer as filmagens onde o Hagrid morava. Esse número 12, o número 12 da foto, é a descrição do áudio-guia, que é onde você vai se guiar para ir clicando e ouvindo a descrição daquele cenário. A riqueza de detalhes que foi pensado e que essa barraca tem é praticamente uma casa. E a gente percebe realmente que daria para morar lá fácil lá dentro. Ao lado da barraca também tem o figurino usado pelo ator para interpretar o Hagrid, e a gente percebe ali como ele era muito grande. Aqui podemos conferir todos os figurinos usados para a cena de quadribol e a porta da câmera do filme Harry Potter e a Câmara Secreta. Essa porta no filme se abria quando o Harry usava a linguagem das cobras. Esse cenário é próprio para tirar foto e ele coloca em perspectiva como é filmado e produzido uma mesa que não é redonda. E as cadeiras, elas são estrategicamente posicionadas para darem a sensação que eles buscam na imagem. Essa mega entrada dá até um pouco de medo de se aventurar a partir dali, né? São os sets das filmagens das florestas de Hogwarts. Mesmo pessoalmente, os efeitos que o pessoal do estúdio fez, como por exemplo a névoa, é demais. Nesse cenário foram gravadas várias cenas dos filmes, como por exemplo quando Harry e Ron estão cercados por aranhas. Inclusive algumas delas até caem sobre a gente. Não encosta não, gente, mas elas caem. E que tal embarcar no trem para essa aventura? Esse trem foi usado para as filmagens feitas no seu interior e exterior. E até quem sabe embarcar na plataforma 9/3/4? Além daqui, outras filmagens feitas da plataforma 9/3/4, elas foram filmadas na estação de trem St. Pancras International. E lá tem a famosa plataforma e que a gente vai mostrar pra vocês em outro vídeo. E lógico que não poderíamos ficar somente olhando o trem, né? No tour a gente pode entrar nos vagões de passageiros e até tirar foto lá dentro. Também tem algumas cabines fechadas com a arrumação que foi usada para filmar, como essa, que usaram para filmar Harry Potter e o Cálice de Fogo.
Na parte externa do estúdio, a gente encontra o ônibus que foi usado para as filmagens. Esse ônibus, ele foi feito usando 3 ônibus vintage da cidade de Londres. Ele tem um contrapeso de 500 quilos para não tombar. E quando ele foi levado para o centro de Londres, para o local das filmagens externas, eles precisaram de uma equipe muito grande para poder planejar a rota, para que não passasse por pontes ou fios nas ruas, porque ele era muito alto. E isso demorou horas. Que eu me lembre, eles disseram que cerca de 7 horas para conseguir deslocar esse ônibus da onde ele estava até o local de filmagem. No centro de Londres. No centro de Londres, isso. E ao lado desse ônibus tinha uma casa onde foi usada para filmar as cenas onde Harry estava com a família trouxa dele. Casa não. Aquilo era um tapume, gente, não era casa não. Na verdade, ela estava com esse tapume, reproduzindo exatamente como é a casa como é a casa, tá? Porque ela estava em reforma quando a gente foi. Quando ela está disponível para visitação, podemos entrar nela. Uma curiosidade é que no primeiro filme eles gravaram na casa, uma casa real, lá na rua, numa cidade a 40 quilômetros de Londres. E nessa rua, onde as casas têm todas o mesmo formato, o mesmo padrão, e era a casa da família Harry, da família do Harry. Para facilitar as gravações, eles resolveram, nos filmes seguintes, construir essa réplica dessa casa lá nos estúdios. Imagina a gente morar na casa do Harry aqui na Inglaterra. Nossa, ia ser um sonho. Eu ia cobrar ingresso pra entrar. Eu acho que a gente ia faturar uma grana, viu? Certeza. Ia gostar muito de morar, hein? Ainda na parte externa do estúdio, tem alguns veículos usados para as gravações, como a moto usada por Hagrid para buscar o Harry no primeiro filme e o carro usado por Harry e Ron quando eles se atrasaram para pegar o trem para Hogwarts e foram com o carro voando. Depois da parte externa, a gente entra no Banco dos Bruxos, um lugar muito luxuoso, com luzes de cristais, como a gente consegue ver na foto. A riqueza de detalhes também é surpreendente e tem até uns bonecos de cera que parecem bem reais. Lembra que eu falei que o dragão ainda ia aprontar muito nesse tour? Tá aí. Tem um cenário onde o Banco dos Bruxos está todo destruído e o dragão holográfico, ele sai do fundo desse cenário e ele vem se aproximando, parecendo muito real. Deu até pra assustar com a cena, porque ao mesmo tempo de impressionar com tamanha veracidade, ela tava muito boa. Eu fiquei com medo, eu não sabia se era um dragão holográfico ou se era um boneco do dragão. Mas ele soltava fogo. Dá uma olhada no vídeo que eu gravei desse cenário. Entramos então lá no Beco Diagonal, onde tem as lojas construídas também, novamente com muita riqueza de detalhes. As vitrines, elas eram montadas perfeitamente e quando você se aproxima para olhar dentro, você vê os produtos, toda a decoração impecável das lojas. Depois do Beco Diagonal, a gente parte para uma outra sala e lá tem a maquete. A maquete do castelo de Hogwarts. E como a gente estava no inverno, ela está coberta de neve. Todas as cenas aéreas do castelo foram filmadas nessa maquete. Ela começou a ser construída em uma outra sala, mas conforme os livros e os filmes foram sendo lançados, eles foram avançando, novas partes do castelo precisaram ser criadas e adicionadas na maquete original. Conforme foram sendo adicionadas, essas novas partes tiveram que
como essas novas partes foram adicionadas, tiveram que transferir essa maquete do lugar que ela estava para esse lugar, porque ela não ia caber naquela sala. E eles demoraram muito tempo para remontar ela. E eu acho que foi... Vamos falar no acho, porque como a gente foi em janeiro, esquecemos um pouco do tempo, mas foi cerca de 1 ano que eles demoraram para transferir, só para transferir a maquete de uma sala para essa outra sala que ela está hoje, né? E eles demoraram todo esse tempo, mas eles não desmontaram a maquete completamente. Eles quebraram ela em várias partes para poder transferir. Para poder fazer isso. E mesmo assim demoraram muito tempo. Exatamente. E é com essa magnífica maquete que encerra o tour. Saindo da sala da maquete, a gente entra numa sala de varinhas. Nessa sala, cada caixinha tem um nome diferente, e aí você pode consultar o seu nome, se tem alguma caixinha dessas com o seu nome, né? Sim, e cada caixinha tem um modelo de varinha dentro dela. Então você pode ter a sua varinha como se você tivesse comprado lá na loja no Beco Diagonal. Se você não encontra o seu nome, você pode escrever o seu nome num livro para que o pessoal possa futuramente incluir ele numa das caixinhas. E aí, depois dessa sala, você vai para a tão querida lojinha de todo o passeio. Tem a lojinha. E você entra na lojinha. A lojinha é uma perdição. A lojinha tá olhando assim, mas eu não comprei nada não. Eu fiquei com muita vontade. Se dependesse de mim, eu comprava a loja inteira. Mas é uma perdição. Pra quem ama a saga e até pra quem não é fã, vale muito a pena. De uma maneira geral, pra fazer essa visita, você não precisa ser um fã de Harry Potter pra admirar os cenários, os figurinos, a criatividade. Agora, se você é de fato um fã, esse é um passeio imperdível. Na verdade, ele se torna até obrigatório se você vier pra Londres. Porque é óbvio que a gente, mesmo mostrando tudo isso pra vocês, tem muita coisa pra ver e se encantar nesse tour. Que a gente não pode esquecer é que nos estúdios Warner da Inglaterra, estamos no berço do nosso bruxinho tão amado. Gente, nos perdoem por esse vídeo tão longo. É que a gente não poderia deixar de compartilhar tantos detalhes e coisas bacanas que a gente viu nesse passeio para compartilhar com vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse tour. Se tem algum lugar em especial que você gostaria de conhecer. E não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau.